Boa noite a todos do canal Mil Bicudo no TikTok. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a todos que participam desse canal. Continue participando, continue compartilhando, divulgue nosso canal para que nosso canal continue crescendo cada vez mais. Como sempre eu falo, não sou jornalista, tampouco trabalho no meio. Sou um humilde torcedor comentando sobre futebol e sobre esporte. Bom, gostaria de comentar com vocês a respeito de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Começando pela partida do sábado, a primeira partida do Clube do Rio entre Botafogo e Mirassol, realizada no estádio Maian, em São Paulo. Resultado de 0-0. O placar não foi alterado. Bom, um jogo tecnicamente muito fraco, pelo que as duas equipes brigam. O Mirassol pela manutenção de sua posição na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, na briga por uma vaga em Libertadores, e o Botafogo numa briga na vaga em Libertadores, uma vaga direta. Um jogo muito fraco tecnicamente. O Mirassol muito aquém do que vinha demonstrando em partidas anteriores, e o Botafogo, para quem briga por uma vaga em Libertadores, muito abaixo. Uma partida assim, no meu ver, ridícula. Um jogo muito ruim tecnicamente. Um jogo horrível, talvez um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro. Portanto que o resultado ficou em 0-0. A segunda partida da noite de um clube carioca foi realizada no Maracanã, entre Flamengo e Sport Recife. Resultado de 3-0 para o Flamengo, esperado, já que o Flamengo briga com o Palmeiras pelo título brasileiro. E o Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Flamengo controlou as ações. O Sport Recife não chutou uma bola na direção do gol. O Flamengo criou inúmeras oportunidades, mas não converteu as oportunidades. O Sport Recife não ofereceu perigo nenhum. E no segundo tempo, aos 5 minutos, uma bela jogada do atacante Samuel Lino, tocando a bola para o Bruno Henrique inaugurando o placar aos 5 do segundo tempo. Aos 14, um belo cruzamento do espanhol Saúl, na cabeça do zagueiro Danilo cabeceou, o goleiro do Sport reboteou, e na sobra Bruno Henrique fez o segundo. Após isso aí, o Felipe Luiz fez algumas mexidas no time, entrou o Arrascaeta, e numa falta, num belo gol de falta, que há um bom tempo você não vê no futebol brasileiro, no Flamengo menos ainda, Arrascaeta fez o terceiro. Foi um jogo controlado, o Flamengo não sofreu risco, só teve um chute perigoso do Sport, foi numa cobrança de falta, que o goleiro Rossi fez uma bela defesa, mas em momento nenhum o Sport Recife ameaçou o Flamengo. Um jogo controlado, que era desesperado. Um time que briga pelo título contra um que virtualmente está rebaixado. Matematicamente não, mas virtualmente. Dificilmente o Sport Recife vai escapar do rebaixamento. Então foi um jogo que o Flamengo sofreu grande risco. Vamos para a partida no domingo. A primeira partida de um clube do Rio de Janeiro no domingo foi entre Fluminense e Ceará, jogado às 4 horas da tarde no estádio Castelão. O Fluminense criou algumas oportunidades, mas muito mal o time do Fluminense. Não que o Ceará tenha feito um futebol
exuberante, mas criou algumas oportunidades, falhas de alguns jogadores do Fluminense, inclusive do zagueiro que está no lugar do Thiago Silva, poupado por desgaste físico. O primeiro gol do Ceará foi numa falha de jogador do Fluminense, e resultado final 2-0 do Ceará, sendo que o Ceará chegou a fazer o terceiro gol, anulado pela arbitragem, numa falha clamorosa do atacante K9, que é um dos melhores do Fluminense, dos melhores jogadores do Fluminense nas últimas partidas, salvo pelo jogador do Ceará, que chutou a bola reboteou e bateu na mão do jogador do Ceará, e aí foi anulado o lance que originou o terceiro gol do atacante Pedro Raul do Ceará. O Fluminense ainda teve um jogador expulso, foi o Ignacio, ou seja, foi o último homem, e acabando fazendo a falta no jogador Pedro Raul, e acabou sendo expulso. O Fluminense jogou com -1, e aí terminou o resultado de 2-0. O último jogo da noite de um time carioca foi realizado às 20h30 no estádio São Januário, entre Vasco e São Paulo. O Vasco circulou muito a bola, não criou grande oportunidade, controlou as ações, mas circulou a bola, mas sem assim grande oportunidade. E o São Paulo utilizando o contra-ataque. Primeiro gol da partida foi convertida através de um pênalti do jogador do Vasco em cima do zagueiro do São Paulo, Arboleda, e o jogador Lucas Moura, com extrema categoria, cobrou e fez 1-0. Um pênalti que, se o juiz anulasse, nada demais. Não digo que não foi pênalti, mas também digo que não foi. Então, se anulasse, seria nada demais, dessa também não seria coisa do outro mundo. Teve um pênalti na partida que ele não marcou, que foi mais escandaloso, a favor do São Paulo, em cima do jogador Ferreirinha. O segundo gol foi no contra-ataque do São Paulo. Se não me engano foi o jogador, acho que é Rigoni, se não me engano, que fez o segundo. E o São Paulo perdeu outros gols claros, gols que nenhum atacante poderia perder. Ou seja, o Rigoni perdeu um gol cara a cara com um goleiro do Vasco, um gol incrível que ele perdeu. O São Paulo teve outras 2 oportunidades desperdiçadas. O último gol a ter perdido foi de uma forma ridícula. O atacante Rigoni, ele, o Léo Jardim, mais ninguém, ele conseguiu perder. Senão o Vasco poderia ter saído com um resultado até maior. Não é que o São Paulo fez uma partida correta, se defendeu bem, mas não focou, utilizou bem os contra-ataques. O Vasco circulou ali. O Fernando Diniz fez uma substituição equivocada. E o São Paulo venceu em São Januário por 2-0. Não é crise, o Vasco vem de uma sequência de 4 vitórias. Poderia vir a quinta, não veio, mas não é motivo para crise. O Vasco vem numa recuperação, numa briga ali com a Libertadores, pode conseguir uma briga ali com o Botafogo Fluminense. Essa derrota não é motivo para crise, não é motivo para protesto nem nada. Resultado que poderia acontecer, um São Paulo, um time grande. O São Paulo ainda perdeu 2 jogadores para o jogo contra o Flamengo, 2 jogadores importantes. O jogo vai ser realizado na quarta-feira no Morumbi. O Flamengo ainda brigando pelo título. E o outro jogo é entre Palmeiras e Juventude. O que se esperava? O Palmeiras ganhou do Juventude, mesmo sendo em Caxias do Sul.
desfalcado, mas é um resultado esperado. Juventude na zona de rebaixamento. Muito obrigado, boa noite.